Olá, meus irmãos, a paz esteja com todos. Estamos aqui mais um dia. Hoje estaremos falando sobre a palavra do 15º dia do nosso livro abençoado, 120 dias para alcançar um rompimento sobrenatural na sua vida. E hoje, no 15º dia, nada mais será que onde nós estabeleceremos rotinas diárias rumo aos nossos alvos, aos nossos projetos, à nossa visão, aos nossos sonhos. E a palavra que veio hoje no 15º dia a nós, para nós termos como referência dessa rotina diária para atingir os nossos alvos, está em Êxodo 34, capítulos 27 e 28. Eu incluí mais um versículo para completar o versículo 27. Então seria assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Um pouco do contexto histórico desse versículo para a gente entender o que Moisés escreveu, junto ao Senhor, e por que Moisés escreveu. Se nós pegarmos a Bíblia, em Êxodo, nos capítulos anteriores, a partir do capítulo 32, nós vamos ver que Moisés desceu do monte com as tábuas da lei escrita pelos dedos do Senhor para levar ao povo. E ao descer do monte, ele viu o povo de Israel pecando, adorando um bezerro de ouro. E isso trouxe muita ira, muita raiva a Moisés de ver o povo daquela forma. E ele lançou as tábuas da lei no pé do monte. E isso quebrou as tábuas. Então, o que aconteceu? Quebrou-se os 10 mandamentos, quebrou-se as leis que Deus tinha dado a Moisés. E Moisés, por sua vez, com certeza se arrependeu desse ato. E o que ele fez então? Em Êxodo 32, 19, depois vocês podem conferir lá e ler, que Moisés não tinha pedido outras tábuas ao Senhor, ele não foi suplicar a Deus para escrever outras tábuas com as leis. Mas ele chegou ao Senhor suplicando o retorno do favor de Deus e a renovação da aliança com o próprio Moisés e com o próprio povo de Israel. Porém, Deus não poderia dar o seu favor sem demandar a obediência e a sua lei. Os dois são inseparáveis. Então, o que aconteceu nesse versículo 34, 27 e 28, como nós vimos acima? Deus escreveu a primeira tábua com os 10 mandamentos. E Deus também escreveu a segunda tábua com os 10 mandamentos. E o que Moisés escreveu então junto ao Senhor? Nada mais que os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Com relação à ordem de Deus que deu a Moisés para escrever, não era uma referência às tábuas da lei, mas sim ao relato do que ocorreu. E no versículo 27, Deus manda Moisés escrever as palavras da aliança, que são além dos 10 mandamentos, todos os estatutos e normas, leis e preceitos dados por Deus, escrita por Moisés num livro, o Pentateuco. É o que vamos ler em Deuteronômio 4, versículo 13 e 14. E ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre as tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês o cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Que terra é essa que o povo ia tomar posse? Canaã. Então, nós vemos hoje aqui, na palavra do 15º dia, as rotinas diárias que nós vamos receber através do livro de 120 dias. Que nada mais é as mesmas orientações que Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento, para que cumprisse a lei, para que seguisse rotinas, para eles alcançar o alvo. Qual era o alvo do povo de Israel?
no Antigo Testamento, chegar à Terra Prometida, Canaã. Então hoje nós vamos estabelecer algumas rotinas no 15º dia para que a gente possa atingir os nossos alvos. E no nosso livro conta aqui um relato de pessoas que foram muito ricas, muito orientadas e que buscaram a excelência em seus negócios, buscando melhorias, buscando novas regras, novas formas de se fazer para chegar a atingir o alvo que eles almejavam. Então, no nosso livro conta, que Andrew Carnegie pagava a Charles Schwab $1 milhão por ano por causa das suas habilidades pessoais. Então, uma pessoa que queria melhorar o seu trabalho, melhorar a sua indústria, melhorar os seus funcionários, buscando pessoas que já praticavam e que já tinham resultados positivos, para poder eles praticarem também e chegar no mesmo nível. Então, um pouquinho de cada um desses dois personagens. Quem era Andrew Carnegie? Um dos homens mais ricos da história dos Estados Unidos. Quem era Charles Schwab? Magnata do aço americano, que aos 38 anos de idade era dono da siderúrgica Bethlehem Steel, a segunda maior dos Estados Unidos e uma das mais importantes do mundo. Esta siderúrgica chegou a ser a maior construtora de navios e a segunda maior produtora de aço no mundo. Então nós estamos falando aqui de pessoas que, para chegar nesse nível de excelência mundial, eles buscaram pessoas que já praticavam rotinas e tarefas que deram resultados. Então, continuando no nosso livro, John Maxwell conta que Schwab procurou o consultor Ivy Lee. E no encontro entre eles, Schwab disse ali que ele já sabia fazer. Tudo que ele tinha que fazer na fábrica dele, ele já sabia fazer. O que ele queria era novas estratégias para aprimorar a produtividade da empresa e treinar o pessoal dele. Agora, se você puder nos mostrar um modo melhor de fazê-lo, eu ouvirei e pagarei qualquer valor razoável. Isso Schwab falou ali, que se ele ensinar a fazer melhor, ele pagaria por aquilo. Quem era John Maxwell aqui nesse parágrafo aqui? Pastor evangélico, conferencista e escritor. Escreveu em torno de 60 livros sobre liderança. Então, Schwab, nada mais, tinha um mentor, pastor, expert em liderança. Então, Schwab era um ótimo líder porque ele tinha um mentor com ele em relação à liderança. E quem era Ivy Lee? Era um empresário de sucesso e uma referência nas áreas das relações públicas. Chegou a ser assessor direto de John Rockefeller, considerado também um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Então, outra referência para ele trabalhar e chegar no nível que ele estava buscando. E quem é a Ivy Lee? A Ivy Lee propôs a Schwab ajudá-lo e disse que tomaria apenas 20 minutos do tempo de Schwab e entregou a Schwab uma folha de papel em branco e disse a ele: escreva as 6 coisas mais importantes que você terá de fazer amanhã. Schwab concordou. Schwab numerou na ordem de importância e, terminando, lhe continuou: agora coloque o papel no bolso. A primeira coisa que você fará amanhã, não é hoje, é amanhã, será ler o item número 1 da sua lista. Trabalhe nele, não pare até que tenha terminado. Então faça o mesmo com os itens seguintes e depois os demais. Em poucas semanas, Schwab enviou ali um cheque de $25 mil. Este valor hoje corrigido, que eu pesquisei, até 2017, chegava em torno de $729.523 atualizados. E junto ao cheque, uma carta dizendo que aquela tinha sido a lição mais lucrativa que aprendera. Naquela época, a siderúrgica Bethlehem Steel tornou-se a maior produtora independente do aço nos Estados Unidos. Olha aqui a importância de seguir as regras, seguir as tarefas dia a dia. Em um dos livros de John Maxwell, ele diz que o segredo do sucesso é determinado por uma agenda diária. Todo dia você tem tarefas a fazer,
aprimorá-las, praticá-las para mensurar os novos resultados. O escritor Mark Twain escreveu: "O segredo de começar está em repartir suas tarefas complexas, esmagadoras, em tarefas pequenas e admiráveis e então começar pela primeira." Uma curiosidade de Charles Schwab nessa lição toda que eu pesquisei sobre a vida dele, a organização gigantesca que ele criou, que lhe deram a estabilidade financeira para ele e para a empresa dele, ele seguiu 4 princípios básicos. Primeiro princípio básico que deve ser o nosso como cristão na fé em Jesus Cristo é termos fé. Segundo princípio, desejo. O desejo estimula a nossa fé. O terceiro princípio básico, a imaginação. Deus vai nos capacitar com sabedoria de fazer todos os princípios e ter persistência nisso. Então, baseado nisso, no nosso livro aqui, ó, na página seguinte do texto, nós vamos ter 6 coisas mais importantes para fazermos amanhã. Pessoal, amanhã, se você ter fé, se você ter desejo, se você tiver imaginação, persistência, todas as 6 coisas mais importantes que você listar aqui nesse livro vai acontecer. Por quê? Nós temos que estabelecer metas, né? Estar a sós com Deus por 30 minutos. Construir o painel de oração que está na palavra do dia 2. Assistir ao filme Quarto de Guerra. Eu já assisti esse filme, ele é excelente e ele vai ajudar muito nessas 6 tarefas importantes que nós vamos listar aqui, tá? E você vai escrever os próximos 3. Eu já escrevi os próximos 3 itens importantes para eu trabalhar. Determinar um local de oração. Eu determinei meu quarto. Meu horário de oração. Eu determinei à meia-noite. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas na prisão clamou ao Senhor, adorou ao Senhor. A terra tremeu e as portas da prisão se abriram. Então, o céu está aberto e nós temos que provocar o céu. Nós temos que provocar esses milagres na nossa vida. E listar o nome de 3 pessoas que precisam alcançar Jesus, que precisam conhecer Jesus, que precisam passar pelas águas do batismo e serem discipulados através da Casa de Paz, o nosso ministério. E fazermos um checklist desses itens do livro que nós estamos falando. Coloque, você não necessariamente não precisa comprar um quadro. Eu coloquei o meu quadro no meu quarto já, e lá já coloquei a tarefa da palavra do dia 2, que é a lista da visão e dos sonhos. E está lá todo dia, onde eu vou no meu quarto, eu passo, no horário de oração, eu olho para essa lista e oro por elas todos os dias. Então, você vai construir esse painel de oração. Você pode colocar uma folha de papel sulfite ou cartolina na porta do seu guarda-roupa. Aonde você escolher o seu lugar de oração, você vai colocar esse painel e vai orar por ele todo dia. Organizar o seu lugar secreto. Você organizou? Coloque almofadas, coloque quadros que estimule você a estar nesse quarto como se fosse um quarto ideal, um quarto confortável, um quarto em que você está tendo um encontro com Deus ali todos os dias. Um quarto bem arrumado e organizado. Você tem separado um tempo de oração? Você começou a ler o livro Rompendo em Oração? Esse checklist, gente, vocês têm que ser verdadeiros. Por quê? É tarefas diárias. E você vai colocar um X aqui se você concluiu essa tarefa. Mesmo que você não conclua no dia, você faça no próximo dia, você não assinale, você só vai assinalar quando ele tiver concluído. Só que esses 5 itens do checklist é importante para as demais coisas anteriores, ok? E no último item do checklist, começar a ler o livro Rompendo em Oração. Porque aqui esse livro já vai nos dar orientação, já vai nos dar rotinas de como orar rompendo em fé, né? Que aí nós vamos fazer o primeiro item, estar a sós com o Pai em oração em 30 minutos, com excelência. Nós vamos saber orar, nós vamos saber o que pedir, o que clamar para chegar ao Senhor
aos nossos pedidos, a chegar a atender os nossos pedidos com excelência, atingir o nosso alvo com excelência. Então, essa é a palavra de hoje e eu quero orar aqui com vocês para que vocês tenham, né, essa fé, esse desejo, essa imaginação e a persistência de fazer essa lição da palavra do quinto dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, agradeço por esse momento e peço a Ti, Senhor Deus, que todos que estão nessa live, que estão assistindo e que irão aprimorar os seus alvos, os seus sonhos, através da ferramenta do 15º dia do nosso livro. Que o Senhor inspire eles em desejo e que esse desejo aumente a fé deles, Senhor Deus. E que com isso, a sua imaginação, os seus pensamentos sejam os mais possíveis abençoados e frutíferos. Que eles semeiem nisso e que seus frutos, Senhor Deus, sejam de amor, de paz, de alegria. E que eles persistam, que eles não desistam de fazer as tarefas. Porque homens dos Estados Unidos alcançaram o êxito buscando o conhecimento na parte da ciência. E nós estamos buscando o conhecimento na parte de Deus, na Bíblia Sagrada. Orienta-nos, ensina-nos a fazer esta lição e que possamos dar testemunho desse dia maravilhoso aqui na igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.